área externa, como a área externa transforma a experiência de viver, unindo design, tecnologia e funcionalidade. A gente tem um convidado muito especial aqui para esse nosso próximo conteúdo. Eu vou convidar ao palco agora o arquiteto da Casa Cor, Henrique Mariani. Henrique, seja muito bem-vindo ao nosso palco da nossa Arena Expo Lazer 2026. Muito bom receber você aqui. Fique à vontade. Agora o palco é todo seu, Henrique. Muito obrigado. Olá, gente. Primeiramente, boa tarde a todo mundo. Estou um pouquinho nervoso, que é a minha primeira vez fazendo uma palestra. Então, deixa eu deixar aqui. Mas, para conhecer um pouquinho mais sobre mim agora, tá? Meu nome é Henrique Mariani, eu sou fundador da HM Arquiteturas Interiores, e hoje a ideia dessa palestra é falar um pouquinho para vocês sobre a questão da área externa, a importância dela. Então, a arquitetura além das paredes, mostrar como tudo está relacionado ao arquiteto ali junto, claro, com toda uma conexão entre os parceiros, né? Esse ano também a gente teve a oportunidade de participar da Casa Cor São Paulo 2026, que inclusive acabou de finalizar, então agora está todo o processo de desmontagem. E uma das coisas mais legais também daqui do nosso segmento é que a gente gosta de trazer muita questão da experiência. Então, o nosso maior foco também que vocês vão ver aqui na palestra é a questão da experiência, a importância dos elementos, que tudo tem uma conexão. Quando a gente fala de área externa, existem vários elementos ali compostos que vai tornar uma experiência mais agradável para o cliente. Tá? Então, aqui, como a gente falou, é um pouco só sobre a gente. Nós temos também alguns projetos, desde a parte aqui na residencial e comercial, e atendemos também todos os países. Hoje a gente tem projetos no México e também na Inglaterra e em Portugal também, porque o nosso atendimento é totalmente online, o sistema, de trazer realmente uma experiência mais imersiva através de realidade virtual, entre outros processos. Então, para começar, o que a gente fala sobre hoje? Arquitetura, o que é o luxo, né? Durante muito tempo, o processo de luxo, ele era considerado áreas grandes, então um espaço grande de área externa, uma piscina grande, uma área de churrasqueira completa, só que isso hoje mudou. E até a Casa Cor também trouxe esse novo sistema, que até o tema era mente e coração. Hoje a gente está focando muito na questão de marcar memória, história, daqueles momentos, você lembrar daquele lugar, e não daquele mobiliário especificamente. Então, por exemplo, hoje eu não vou falar sobre a minha casa, eu tenho a maior piscina. Não, hoje eu vou falar sobre aquele café da manhã que eu tive naquela área externa. São essas memórias que vão sendo colocadas nas pessoas, que você vai relembrando aquele processo. Então, o luxo hoje não é mais sobre tamanho e metragem quadrada, e sim sobre a experiência que aquela família vai ter ali naquele ambiente, aquelas memórias que ela vai lembrar ao passar dos anos, e assim ela realmente ter ali aquele momento de falar para a sua família, as gerações que passarem ali, aquilo que ela aproveitou aqui. Então, hoje, com isso, eu vou explicar para vocês todo esse processo, né? Então, a primeira coisa que a gente então aqui, quando a gente fala da área externa, é sobre quem é a maior protagonista de todas elas. É sobre, quando fala, é a piscina. Porém, eu gosto muito de associar a piscina como também um show. Para aquele show funcionar, ter o cantor ali, ela precisa ter vários processos. Então, é o quê? Desde a pessoa da iluminação, a pessoa que vai fazer ali todo o sistema de palco, como aqui, é todo esse processo. Então, existem vários processos para a gente compor aquela área. Então, se você colocar só uma piscina ali, isso não faz uma área externa. A gente tem que contar uma história, que é isso que a gente quis trazer realmente esse sistema na Casa Cor, que tudo vai ser memorável. Durante muito tempo, a gente trouxe a era minimalista, que eram coisas realmente com pouca informação, não que hoje não possa ter mais. A gente continua, mas a gente traz mais essa ideia de maximalismo, que são aqueles lugares que você vai sair daquele processo e você vai lembrar daquele local. Hoje, quando você vai em qualquer lugar, você acaba não lembrando mais do local. Por quê? Não é mais marcante. Você não marcou uma memória ali, uma história. Você simplesmente vai e vai embora. Então, hoje, a área externa ela tem que ser realmente também voltada para aquele momento que a pessoa quer chegar, quer relaxar, e ela também quer lembrar naquele processo que ela está ali durante muitos anos. Porque aqui, como eu falei para vocês, aqui é onde você vai tomar o seu café da tarde, é onde você vai reunir os amigos, né? Então, a área externa, ela tem muitas coisas para a gente realmente marcar. Então, quando a gente fala da área externa, a piscina, ela é um dos elementos. E é isso que eu vou mostrar para vocês, quantos elementos estão ali voltados nesse momento. Então, para começar, como vamos fazer um projeto de uma área externa? Primeiro, então, a gente começa com um layout.
esse layout, você realmente onde vai entender tudo aquilo que vai envolver, que é aquilo também. A arquitetura, a gente tem ali o processo da casa, mas a área externa não é só um complemento, ela faz parte dessa história, dessa composição. Então, saber aonde a gente vai posicionar a piscina é, sim, muito importante, mas o paisagismo, a iluminação, todos os mobiliários, cores, texturas, revestimentos, e não só isso. O maior desafio também da área externa, a gente tem que entender que é o quê? Ali, as coisas mudam, elas não são fixas igual à área interna. Por qual motivo? A gente tem um paisagismo que vai crescendo, vai alterando a sombra. A gente vai entender que lá tem estações que acontecem. Então, vai ter todo um processo naquele layout, você entender não só também o seu projeto, como também todos os vizinhos ao entorno. Por quê? Imagina colocar uma baita piscina incrível, e aí o vizinho da frente consegue ver, tirar totalmente sua privacidade. Então, com aquilo, você fica... Aquela área que teria muito conforto, você estaria super feliz ali para usufruir, você acaba não tendo mais. Então, aquilo que a gente fala, já quebrou uma experiência ali. Então, traz uma experiência o quê? Negativa. Então, por isso que quando a gente fala que a gente tem que tomar muito cuidado, até nessa questão da disposição. Então, quando a gente vai falar do layout, a gente tem que entender essa questão, como a gente fala, do clima, privacidade, a família, como ela vai viver lá. Né? Então, a gente tem que entender como vai ser essa rotina e conseguir realmente montar essa composição ali tudo com a família nessa questão. E aí sim, com o layout definido, a gente vai entrar então aqui a questão, por exemplo, dos detalhes mais importantes do paisagismo, né, que é como a gente fala, o arquiteto a gente entende um pouco sobre esse processo, mas aqui é muito interessante também ter uma questão também de paisagistas para te indicar, te orientar, porque aqui a gente vai ver muitos detalhes, em que sentido também. Quando o cliente vai fazer uma área externa, você quer entrar com a sua casa, totalmente bonita, aquele jardim, com árvores já tudo grande, tudo bonito, só que aí que vai pesar também o custo. E aí que você vai ter que conversar com o seu cliente essa composição, que quanto menor a planta, mais barata ela se torna, e ela vai crescer e vai virar aquela planta que você quer. Só que a pessoa tem aquela expectativa, ela vai entrar na casa dela com as plantinhas tudo baixa, então você tem que ensinar por quê. O mais legal de ter um jardim é você acompanhar o crescimento daquelas plantas. Então você também tem que ensinar o seu cliente a entender todo esse processo. Ó, essa planta ela vai crescer, mas veja ela crescendo ali no seu espaço, não pega ela, o processo, tudo detalhes legal. E o que é muito também importante aqui, a escolha de vegetação. Não é simplesmente o que é bonito, é você entender o que vai funcionar naquele espaço, por qual sentido também. Se ela vai criar sombras, essa árvore, por isso que eu falei naquela questão do layout, muito importante, o sol. Quando ela tiver ali a sombra, será que ela vai projetar na minha piscina? Será que é numa horário de sol que eu queria estar ali tomando sol e não vou conseguir? Então, você tem que tomar muito cuidado, entender esse processo da planta. Então, por isso que eu falo, não é simplesmente escolher uma planta bonita. A gente tem que entender como ela vai crescer e se adaptar àquele momento. E não só isso também, as estações do ano. Por quê? Tem períodos que ela vai estar mais seca. Será que esse período que ela vai estar mais seca, ela vai interferir em algum detalhe ali de paisagem que eu vou querer realmente no meu espaço? O tipo de flor, se eu quero algo mais colorido, que tipo de pássaros eu vou atrair? Então, tudo isso a gente tem que entender nesse processo, como é legal o crescimento da vegetação. Então, o jardim, quando a gente fala, ele pode sim hoje também trazer para a parte interna essa conexão já de um jardim natural, mas quando a gente fala da área externa, realmente é aquilo que a gente quer trazer hoje, aquela paz. São Paulo tem realmente ficado muito cinza, então a gente está trazendo de volta essas cores e esse ar mais vivo, através realmente ali dessa composição. Então, como a gente fala também, o jardim, a gente vai criar caminhos com eles, a gente pode misturar cores, nuances, texturas com elas, porque você vai notar o processo como é incrível do crescimento. E conforme vai traindo os pássaros, você vai vendo que aquele seu jardim vai ganhando mais vida, né, ali em todo o processo. Pós-jardim, a gente tem então aqui a questão dos materiais, a escolha, porque é aquilo que a gente fala, escolher os materiais hoje é muito interessante, por quê? A gente tem que entender que a pessoa, não sei se já repararam que antigamente a gente colocava aqueles pisos antiderrapantes, né, que às vezes você caía, você se ralava todo, machucava. Então hoje não é só simplesmente escolher isso, você tem que entender que aquele revestimento ele vai fazer parte do espaço. Pensar que o seu revestimento vai esquentar ou não, conforme o sol, como ele vai funcionar. Então, a escolha de um deck, se você vai escolher um deck de madeira, o estilo de manutenção também, que vai ter todo aquele processo, porque a pessoa, ela esquece da manutenção. Então, você quer ter tudo bonito, mas aí, conforme vai passando os anos, as coisas, você vai deixando deteriorar ali todo aquele processo.
Então, escolher materiais que realmente vão ali aguentar toda essa questão do sol, como eu estava até conversando aqui também, o sol, ele também é uma coisa boa, porque traz vitaminas para a gente e tudo, mas também ele é um veneno, porque é em outros detalhes. Então, aqui na questão também, por exemplo, de um revestimento, dependendo do que você for colocar ali, ele vai se estragando conforme esse tempo. Então, a escolha de materiais, a escolha realmente ali de cores, tudo isso vai influenciar. Principalmente quando a gente coloca a questão também de revestimentos mais claros, porque, claro, o sol ele vai bater ali e vai refletir. Você pode colocar um escuro? Pode também. Mas por isso tem que saber colocar qual o tipo de porcelanato, o material, sua composição. E hoje, como a gente estava falando, a gente tem trazido, desde quando a gente fala de materiais, essa questão mais natural. Então, o revestimento hoje, que lembram essa questão mais natural, que daqui a pouco eu vou falar também sobre a piscina nesse detalhe, é o que mais hoje a gente quer. Porque a gente não quer mais ter aquela questão mais tipo assim, só uma piscina, coloquei lá uma piscina, por exemplo, de lona. Não, você quer trazer aquele ar de pedra, aquele ar tipo, eu tenho um lugar natural na minha casa. Então, isso é muito legal nessa escolha, como a gente fala aqui. Então, a questão de segurança, o conforto térmico e, claro, né, como a gente fala assim, a estética. Então, tudo isso também, a gente tem que pensar em funcionalidade, estética e conforto naquele espaço. Então, aqui são alguns dos exemplos que a gente também está mostrando para vocês, essa composição, que é um revestimento mais claro, que realmente vai se adaptar ali com o espaço, e também por quê? Vai ter outros elementos que a gente vai trazer cor. Por isso, assim, a gente tem que ter sobre camadas. Então, quando a gente fala sobre um projeto de área externa, a gente vai trabalhar por camadas até chegar na protagonista, que é como a gente tem mencionado, que é a piscina ali, que é o grande realmente destaque numa área externa. E aí sim, a gente tem então aqui a questão que vai entrar agora os mobiliários. Mobiliários hoje não é simplesmente você colocar lá uma passadeira, alguma coisa para você tomar um sol, um banquinho. Não. Esse daí é um dos mais importantes. Por quê? Você quer que aquela pessoa ela frequente aquele espaço. Então hoje não é simplesmente você colocar uma cadeira desconfortável. Então a gente tem que colocar realmente uma coisa que vai ficar confortável, que é a questão do trabalho de cordas náuticas. Se molhar, seca rápido, né, que dura também durante o sol. Materiais com espuma e trazer também essa questão de cor, decoração. Muitas vezes a gente acha que a parte externa não tem que decorar, ela também tem que decorar. Ombrelones com cores. Esse ano a gente também teve a oportunidade para Milão, e Milão também tem trazido muito essa tendência de realmente trazer essa questão mais colorida para os espaços. Então, se você pode trazer através de um puff, almofadas, os ombrelones, como a gente falou, realmente com listras, texturas. Então, a casa, a parte interna, ela pode realmente trazer também essa conexão com a parte externa. Não são dois elementos separados, e sim tudo realmente está conectado ali nessa parte. E o legal também, que a gente viu também muito na Casa Cor, foi trazer espelhos para a parte do jardim. E por que essa ideia de espelhos? Claro que não é simplesmente colocar um espelho ali e jogar na área do jardim, mas é você trazer também uma volumetria. O espelho ele vai refletir, e com isso ele vai trazer o quê? Parece uma amplitude para o seu jardim. Claro que também que a gente pensar que o quê? Nos pássaros, porque eles podem bater a cara, ali realmente o passarinho bater e realmente machucar. Então hoje também a gente trabalha, tem películas que realmente protegem, para a gente como ser humanos não consegue visualizar, mas os pássaros conseguem detectar isso. Eu falo isso porque eu também tive um TCC, quando eu fiz na faculdade, eu tinha muito voltado à questão também de animais, era um instituto de biologia veterinária, e aí o meu projeto tinha muito vidros, espelhos. E aí o meu maior quesito era como defender esse projeto, ter espelhos ali, por conta que eu estava defendendo os animais. E aí sim a gente trouxe tinha uma película que você consegue aplicar, ou seja, o espelho ele vai trazer um detalhe muito legal para o espaço e vai trazer uma coisa diferente que também não vai prejudicar eles, porque eles não vão bater ali diretamente, tá? E claro, voltando ao layout, imagine também você colocar um espelho e o sol bater bem de frente. Então você tem que saber posicionar, ter aquela ideia do paisagista ali e o layout muito bem posicionado. Porque também, como a gente fala, o sol ele vai rotacionar. Então, tudo a gente tem que falar. A área externa ela é diferente da interna. Porque a interna, tudo, vamos dizer assim, é do jeito que você montou, fica ali. Na área externa, a gente tem toda essa composição que vai mudar ao longo do tempo. Como a gente fala, desde a parte das estações do ano, como também esse processo ali de tempo, temperatura, que vai modificando ali também. Outro detalhe muito importante, que a gente fala que é um dos mais interessantes também, é a questão da iluminação, que é o que eu falo hoje, pessoal. A iluminação é meio que a cereja do bolo de qualquer projeto. Você pode ter um baita projeto incrível, mas se você errar na iluminação, aquele projeto pode realmente morrer e perder toda aquela beleza que tem. E quando a gente fala de uma área externa, ela não funciona somente de dia, e sim também de noite.
Então, de dia, você vai ter aquela iluminação do sol natural, que vai se comportar o jardim de uma outra forma, porém, de noite, a gente vai ter uma iluminação totalmente diferente, que é você que vai criar. Então, uma iluminação que realmente você vai entender que vai ter o quê? Que valorizar aquelas plantas. Então, com a iluminação, você vai criar caminhos, você vai criar a textura, o volume daquele jardim, porque as plantas, ela conseguem realmente até, vamos dizer assim, ganhar uma textura diferente. Porque aquela raiz dela, aqueles detalhezinhos, você começa a ver de outra perspectiva, que durante o dia, às vezes, você acaba passando batido. Porque, nesse caso, a iluminação, você vai o quê? Pontuar. Quando o sol está batendo geral em tudo, ele está iluminando toda aquela área. E de noite, é você que vai pôr em cada elemento. Então, imagine você iluminar a raiz da árvore, aquele tronco, aqueles galhos ali. Então, você está ali de noite, a lareira que está ali ao redor. Por isso eu falo, tudo isso que eu estou falando é criar o quê? Experiência, é criar história. Para que quando aquela família estiver ali, ela venha lembrar daqueles momentos. Ela não vai lembrar em si daquele tipo, olha, eu coloquei tal textura na minha cadeira, você lembra disso? Não. Ela fala assim, nossa, você lembra daquele momento que a gente estava com a família lá na lareira, aquela luz batendo, aquele conforto. Então, tudo isso hoje é a experiência que a gente tem que criar com os clientes. Então, como eu falei, a iluminação aqui também, que eu acho que há muito tempo, é difícil hoje ter, mas antigamente a gente colocava o quê? É piscina, luz azul. É jardim, é luz verde. E isso, claro, que é pouco ainda se fala, mas hoje realmente é aquela luz quente, aquela luz realmente que vai trazer a vida e que não vai alterar a cor. Por quê? Aquela planta ela já tem a vida, ela já tem a beleza dela. Então, trazer uma iluminação que realmente valorize aquilo, realmente é muito importante. E aqui, como a gente fala também, a questão que eu estava comentando, você vai guiar o caminho da pessoa. Então, ali da piscina, você vai conseguir entender esse processo. A iluminação também quente, ela traz um conforto térmico. Mesmo sendo um lugar, então, aquele dia que normalmente à noite, ela é mais fria. Então, independente do clima. Então, assim, ela se torna aquele ambiente acolhedor. Então, você imagina estar ali de noite, você queria aquele conforto. Você não quer aquela luz branca que você vai perder deixar aquele ambiente frio. Porque o frio, a gente não tem aquele conforto, aquele gostoso. Então, aqui você consegue atrair através disso. E, como eu falei, você trazer esses elementos para o quê? Valorizar aquela vegetação. Então, pensa bem, aquele tronco iluminado, a sombra que ela vai fazer. Quando a gente ilumina, hoje, o sistema de iluminação também, para a parte externa, ampliou muito, realmente. Então, é muito interessante também você visualizar todo esse processo. Hoje tem iluminações que você consegue colocar no galho das plantas, para que ela ilumine aquela copa e ela realmente acenda, para você ver realmente os galhos. E é esses detalhes que fazem realmente aquele jardim ganhar vida durante a noite ali também. Tá? Uma coisa também, que é o que a gente fala, então, depois que a gente fez todo esse processo, a gente criou toda essa experiência, é o que a gente fala, aquela parte que a gente acaba não vendo muitas vezes, que é a tecnologia. Então, uma coisa muito interessante é você saber o quê? Imagine você na sua casa, você como a gente preparou a iluminação, aquele jardim está todo bonito, tudo certinho, só que você vai chegar na casa, tem que limpar a piscina, tem que acender as luzes, tem que fazer tal manutenção, e é isso que você não quer, porque você já começa o quê? A se frustrar. E aí, de novo, voltando à palavra experiência. Aí você começa a ter aquela experiência negativa de novo com o cliente ou a pessoa. Ela vai lembrar daquela casa sempre como, puxa, tem que ir, mas tem que fazer manutenção, tem que fazer aquilo. E hoje, com a tecnologia, como até aqui mesmo na feira, a gente vê hoje robôs que vão limpar aquela piscina. Então, imagina chegar na sua casa, você está indo para lá, já programar tudo isso. Ó, tal momento eu chegando. Então, aquela luz ela vai acendendo também por fases. Você vai chegar na entrada, ela vai acender a parte dos fundos, vai acender. Aquela piscina vai chegar limpinha, sem aquele cheio de folha, toda suja. Fora também que hoje tem alguns sistemas que eu vi aqui na feira também, de lonas para proteger. Então, que realmente ela vai deixar fechada durante o período, porque aqui também, como eu falei, a escolha do jardim, você vai saber que tem um período que vai cair muita folha. Então, não tem como evitar isso. Então, por isso que essa questão da tecnologia, de você realmente preparar tudo com muito cuidado, é muito legal essa experiência ser 100% com o cliente. Então, ele vai chegar, a casa vai estar limpinha, tudo vai estar cuidado. Hoje, sistema de irrigação, que é muito importante, então, ali para as plantas, de que você tem que chegar, tem que regar, tem que poldar. Então, ter esse cuidado também com a tecnologia, a gente tem que aproveitar. Por isso que a gente falou que a área externa, elas são feitas em camadas. E por mais que às vezes você não vê, como a gente fala, a questão do digital, porque ele fica escondido através de equipamentos, essas coisas, é muito essencial. Que muitas vezes os clientes também às vezes falam assim, eu não vou gastar com isso agora, porque é muito caro, não sei o quê, e você tem que explicar para ele o porquê dessa importância. Lembra dos pontos negativos. Quando você vai explicar um projeto com um cliente, a gente tem que sempre saber também o quê?
já trazer o lado negativo e saber debater com ele. Ó, por que eu não vou colocar isso? Eu falo muito que a vida de um arquiteto é você apresentar um TCC todos os dias para o cliente, porque você tem que saber debater já com ele, explicar o que ele vai falar de negativo. Primeira coisa que ele vai falar quando você jogar tecnologia, é caro. Mas você já vai lembrar ele, é caro, mas imagine você chegar na sua casa e ter que limpar tudo isso aí antes. Aí você já vai perder uma manhã só limpando aquela piscina. Aí você já começa a pessoa começar a repensar. Então você tem que saber trazer esses pontos e mostrar para a pessoa tudo aquilo que ela vai ter de bom, que realmente vai ser ali para ela um prazer. Que a pessoa fala, a arquitetura, a gente tem que tirar esse lado, que é realmente só questão de gastos, é só pensar nisso. A gente tem que pensar nessa questão de todo um cuidado que o cliente, então, saber ensinar ele. O cliente, ele é leigo, então ele está ali para realmente entender você. Então, é você que tem, vamos dizer assim, a maior chave, a maior confiança que ele tem é você. Então, esse processo, quando a gente está ali fazendo um projeto, é você também ser muito realmente saber pontualizar cada detalhe. Isso aqui pode tirar, mas isso aqui não abre mão. Que é, por exemplo, do jardim. Eu não preciso ter um jardim grande no início. Pelo contrário, é mais legal você ter um jardim pequeno, com as plantas todas ainda novinhas, para você ver aquele processo de crescimento. Então, isso é muito legal, quando a gente fala de um jardim, de todo esse cuidado aqui. Né? E aqui também, para a gente concluir, né, aqui um pouquinho, a gente vai fazer também, então, um resumo, como a gente falou, que é a arquitetura além das 4 paredes, que é aquilo que a gente fala, a arquitetura vai muito além da arquitetura, ela realmente volta todo aquele momento. Mas também não só o seu projeto, como também o entorno. Porque eu vou ter que saber entender que aquele projeto, ele está realmente também entendendo em outras áreas. Que é aquilo, se eu faço um projeto que a pessoa vai lembrar negativamente, você já perdeu toda a experiência do cliente. Então aqui você tem que pensar tudo aquilo que ele quer realmente viver com aquela família. Qual que é aquele sentimento que você gostaria que se aquela casa fosse sua, o que você gostaria de ter ali? Aquele café da manhã, como é que você gostaria que fosse? Então é isso que você tem que saber criar essas memórias. Porque é aquilo que eu falei no final aqui também, né? A arquitetura, ela vai transformar os espaços em experiências e em memórias, e ela não vai lembrar daquele revestimento que você colocou. Qual que é aquele revestimento que você colocou? Foi o da Portinari e tal coisa, foi da Porto... Não. Qual é o revestimento ali? Qual que foi aquela textura? Não, ela vai lembrar daquele café da manhã que ela tomou. Ela vai lembrar daquele momento que as crianças estavam correndo ali, daquele sol que estava batendo. Então, como eu falo, que a arquitetura tem que tomar esse cuidado e esse realmente trazer esse conforto e lembrar, que é como a gente falou na Casa Cor, é trazer essa mente e o coração em cada detalhe ali do projeto. Então, gente, muito obrigado. Espero que tenham gostado aqui da palestra. Minha primeira vez fazendo aqui também. E agradecer também a Natália pelo convite também, que foi muito importante aqui para mim. Henrique, muito obrigada. Foi excelente sua primeira vez, viu? Muito obrigado. Se você não tivesse contado para a gente que foi a primeira palestra, ninguém ia nem perceber, né? Obrigado. A gente tem uns minutinhos. Alguém quer aproveitar e fazer uma pergunta para o Henrique? Só levantar a mão, a gente leva o microfone para vocês. Não? Lá atrás. Tudo bom, Henrique? Tudo bem. Parabéns pela apresentação. Todos esses diferenciais que você colocou, ele serve tanto para a parte comercial da piscina e também para a parte de lazer privado, assim, de pessoas de residência mesmo? Isso mesmo. Tudo hoje, a gente fala desde a parte não comercial, a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa. Então, por exemplo, a piscina. Eu tenho que saber como é que aquela piscina é o tamanho, os revestimentos que vai ser colocado, porque tudo isso vai influenciar nesse projeto. Por isso eu falei que é tudo um conjunto. Então, uma piscina, desde a parte comercial ali, você vai colocar, por exemplo, um resort. Ela também vai ser uma experiência ainda maior, porque ele vai ser várias pessoas, vários públicos em um único lugar. O residencial se torna não é o que mais fácil, mas é uma única família que você vai ter que agradar. Então, quando a gente fala o comercial, você vai ter que explorar isso muito além, porque, claro, agradar todo mundo a gente não vai conseguir, porque cada um tem uma escolha, mas no comercial você vai tomar um cuidado um pouco maior, porque você vai entender que é uma dimensão maior de famílias ali. Então, realmente, esse cuidado de experiência, na verdade, se torna mais cuidadoso nesse processo. Legal. Obrigado. Imagina. Mais alguém quer aproveitar? Não? Então, fechamos. Henrique, muito obrigada por participar da nossa programação. Muito legal.